Olá, você que me assiste. Boa tarde para você. Deus te abençoe no nome de Jesus. Já é tarde, já passamos a manhã toda meditando na palavra de Deus e agora temos um título da mensagem na nossa meditação de hoje. E o título é Garimpando os Segredos da Bíblia. Garimpando os Segredos da Bíblia. Eu quero fazer de você que assiste os vídeos, os meus vídeos e dessas meditações que Deus nos dá, quero fazer de você um garimpeiro da palavra de Deus, que você possa tirar tesouros, lendo e estudando a palavra de Deus e buscando coisas profundas, não mergulhando em águas rasas, porque águas rasas, quando você mergulha nela, você pode ter um acidente, mas se você mergulhar em águas profundas, você vai conhecer os segredos de Deus. Vamos orar então? Meu Deus, eu e essa pessoa que oramos no nome de Jesus, te agradecemos por este dia. Sabemos que o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado, que o Senhor tem respondido às nossas orações. E por isso estamos gratos. Eu e ela oramos também pelos nossos familiares e amigos, pedindo ao Senhor que os oriente e que os guarde. No nome de Jesus. Continue conosco falando. No nome de Jesus. Amém. Garimpando os segredos da Bíblia. Vamos ler em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Quero lembrar ao meu querido companheiro de ministério, Marcos Felipe Borges, que essa mensagem foi uma pergunta que ele fez, um pedido que eu explanasse esse capítulo de Marcos 14, o versículo 51 e o 52. E então me veio esta mensagem depois de estudar muito, temos muita coisa do que falar aqui. Vamos ler então Marcos capítulo 14, o versículo 51 diz assim: E certo jovem o seguia envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lhe lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido, ou fugiu nu. Interessante isso que nós acabamos de ler. Esta pergunta foi feita pelo nosso irmão Marcos Felipe Borges e eu já mandei para ele uma explanação, mas agora trago esta mensagem aqui porque garimpando tudo isso aí, aprofundando nos estudos, tem algumas coisas que precisamos aprender e algumas coisas que talvez ninguém nunca falou para você e eu quero falar para você. Isso vai abrir a sua memória, isso vai fazer você entender que às vezes alguém escuta a palavra de Deus e sai, e vai embora. E aí a gente pensa, esse é um perdido, esse rejeitou a palavra de Deus. Mas eu quero dizer a você que é promessa de Deus que as palavras dele não voltariam vazias. É promessa de Jesus que o que ele falava fazia efeito. Mas elas não voltarão vazias, mas farão aquilo que apraz ao meu coração. É promessa de Deus, é promessa de Jesus, é promessa do Espírito Santo de Deus de quando ele falar conosco, estas palavras ditas a nós produzirão frutos. E aqui nós temos um fato. Que fato é esse? Quando Jesus foi preso. Este momento que Jesus foi preso, possivelmente era no meio da noite, depois que Jesus ceou com os discípulos, Jesus estava orando no Getsemane, a última visita dele ao Getsemane, e aí os discípulos dormiam, os que foram com ele, por orar com ele, dormiam, e de repente, quem não estava lá era Judas Iscariotes, que tinha juntado um motim liderado pelos sacerdotes, talvez essas pessoas que foram de frente ali, teria que ser pessoas estranhas, não conhecidas, para pegarem Jesus de surpresa. E Judas diz, não vão pegar a qualquer um, é aquele que eu beijar, esse vocês lançam mão dele, que é ele que é o Jesus, ele é o que vocês procuram. E então aconteceu tudo isso. Não sabemos por que estava presente ali, nesse movimento, um jovem que tinha sobre si somente o lençol. Não sabemos se ele já estava ali, se saiu da sua casa, saiu de algum lugar, ou se era costume dele ter somente um lençol sobre o corpo. Não sabemos nada disso. A Bíblia não fala, a Bíblia não especifica nada disso. Mas quando o meu irmão, companheiro Marcos Felipe Borges me fez a pergunta, me fez garimpar mais esse assunto.
E aí, o que me lançou a esse assunto para entender por que eles tentaram prender esse jovem, ele não tinha nada a ver com Jesus. Judas disse que era para prender somente a Jesus. Judas tinha vendido somente a Jesus. Mas eles, aquelas pessoas, lançam mão deste jovem. O que será que esse jovem viu que aquelas pessoas não queriam, que o povo soubesse? Ponto 1. Ponto 2. Já tinham estas pessoas que foram prender Jesus alguma coisa contra aquele jovem? Outra pergunta, mas eu estudando para trazer esta mensagem até você, garimpando os segredos da Bíblia, então eu fui entender que a palavra de Deus não volta vazia. E fui num período muito bom estudando, e algo me fez ir para Mateus capítulo 19. Aquele jovem rico de propriedades. Aquele jovem rico de Mateus capítulo 19 também me chamou a atenção porque era jovem tanto quanto este jovem. E aquele jovem rico foi procurar Jesus. A Bíblia diz que, no Mateus capítulo 19, que aquele jovem de posses, ele primeiro avista Jesus e então ele corre para Jesus. Coisa de jovem, pegar uma carreira porque viu alguém que ele quer falar com ela, não é coisa de jovem. Ele correu então até Jesus. E chegando ali, o que acontece é que ele então se joga de joelhos, em reverência, em humildade. E ele diz: bom mestre, depois de correr, depois de se ajoelhar, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ah, Jesus olha para ele, e diz para ele: olha, você está me chamando de bom por quê? Sendo que bom é Deus. Isso tem uma mensagem muito ampla, nós não vamos parar neste ponto aí do porquê Jesus falou que bom é Deus. Mas Jesus dá a resposta a ele, uma resposta que ele tinha a resposta. Jesus deu a resposta ao jovem dizendo o seguinte: olha, você precisa cumprir os mandamentos, você precisa observar os mandamentos. E Jesus cita, parece que 5 ou 6 deles. O que acontece é que Jesus fala do não matar, não roubar, não defraudar, e honrar pai e mãe. E Jesus fala então de amar o próximo como a si mesmo. O jovem tem uma resposta e diz: olha, isto sobre a vida eterna se ensina nas sinagogas, e eu tenho observado isso todos os dias da minha vida, eu tenho aprendido todos os dias da minha vida sobre isso. Mas o que aquele jovem estava querendo dizer? Mesmo assim, mesmo observando, cumprindo os rituais, cumprindo o que eles dizem nas sinagogas, eu ainda tenho um vazio no peito, mestre. Eu quero uma resposta, mestre, para este vazio que eu tenho no peito, porque na sinagoga ensina 2 linhas. E eu estou confuso nessas 2 linhas. A primeira linha é que tem que observar os mandamentos e cumprir os rituais. E então buscar ter um relacionamento com Deus. Isso eu tenho tentado. Do outro lado, outros pensam que eu tenho que fazer a justiça e usar de misericórdia, e então eu poderei ter a vida eterna. Mas eu ouço diferente, que o Senhor tem uma resposta, mestre, e essa resposta é que eu preciso dela, porque esse vazio está no meu peito. E Jesus viu aquele homem tão sedento e tão ocupado. Nos 3 evangelhos você vai falando a mesma coisa basicamente daquele mancebo, daquele jovem que era rico. Mas só Marcos, só o evangelho de Marcos fala um detalhe que os outros não falam e que quase ninguém, ou talvez ninguém pregue sobre isso. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus viu verdade na vida daquele jovem. Tem muito pregador que diz que ele mentiu, que ele não amava o próximo, que ele não fazia. Jesus não viu nada disso. Jesus não teve acusação contra ele. Jesus o amou. Está lá no Evangelho de Marcos. E então Jesus disse: se você fez tudo isso, só te falta uma coisa então, para completar, para encher este vazio.
Vá, venda tudo o que você tem. Desfaça das tuas posses. Dê tudo aos pobres. Ignore tudo isso. Você terá um tesouro no céu. Porque você está abençoando o pobre. Você agrada a Deus quando você abençoa o pobre. Depois que você fizer isso e tiver esse tesouro, agradar o coração de Deus, você vem e me segue. Seguir-me é parte da vida eterna. E só terão vida eterna aqueles que me seguirem desta forma, desapegando das coisas, desapegando dos valores materiais, desapegando dos tesouros desta vida para se jogarem a vida eterna. Por isso o título da nossa mensagem é Garimpando os Segredos da Bíblia. A Bíblia diz então que aquele jovem entristeceu. E aí as pessoas começam a jogar pedra dizendo que ele tinha amor ao dinheiro, que o amor dele estava no dinheiro. Ele ficou triste porque ele tinha muito dinheiro. Eu não consigo imaginar assim. Eu imagino a sede daquele jovem ser um seguidor de Jesus. A sede daquele jovem ir e passar a caminhar com Cristo. Mas ele tinha posses e o que Jesus falou gastaria tempo para ele desfazer de tudo. Ele era muito rico. E como dividir pouco a pouco aos pobres gastaria tempo? E o jovem então diz, não é desta vez ainda então? Não é agora que eu vou ter a resposta? Mas eu quero lembrar a você que nós fazemos os planos, mas o operar de Deus é outro, a forma de Deus agir é outra, o querer de Deus pode ser outro, e a palavra de Deus é poder. E Jesus então entra ali dizendo para fazer um outro tratado com aqueles que ficaram ali e que viram essa atitude. Falando sobre rico, sobre o camelo, sobre o buraco da agulha e sobre o reino dos céus. Mas Jesus em momento algum desprezou aquele jovem. A Bíblia diz em Marcos que Jesus o amou. Agora você pergunta, o que tem esse jovem a ver com outro jovem que foi nu, Fugiu nu ali. Eu quero dizer a você que eu tenho facilidade em acreditar que a palavra de Jesus supriu aquele jovem, que a palavra de Jesus mexeu com aquele jovem e que aquele jovem foi para sua casa dizendo, eu preciso fazer algo, eu preciso agir rápido, eu tenho que desfazer dos bens, eu tenho que buscar seguir o meu Senhor. Eu tenho facilidade em acreditar que nós estamos falando do mesmo jovem, outrora muito rico, mas agora sem nada que o preocupasse, seguindo ali Jesus, observando os passos de Jesus. Você quer um exemplo disso? Vamos olhar para José de Arimateia, aquele mesmo que foi lá cuidar do corpo de Jesus, que foi falar com Pilatos, que colocou Jesus na sepultura, que envolveu Jesus num linho, coberto com linho para sepultar Jesus, e que colocou um lenço na cabeça dele. Aquele que foi acompanhado ali por Nicodemos, um outro também, que encontrou Jesus numa noite e que depois de falar bastante com Jesus, Jesus fala média de 21 versículos com Nicodemos. Inclusive, o que Deus ama o mundo de tal maneira foi falado a Nicodemos. E depois Jesus sai e deixa Nicodemos. José de Arimateia não teve encontro nenhum com Jesus, a não ser no Sinédrio, porque ele era parte do Sinédrio, ele era um homem poderoso do Sinédrio. Ele estava ali para condenar Jesus também, para que Jesus fosse morto. E a Bíblia diz que José de Arimateia, estando no Sinédrio, não concordou com a decisão deles e nem com a atitude deles. Pessoas que passaram por Jesus, que encontraram com Jesus e que saíram e desapareceram por um tempo, mas que mais tarde você vê essas pessoas aos pés de Jesus, cuidando de Jesus. Eu tenho facilidade, como eu criei
que José de Arimateia não encontrou com Jesus em momento algum a não ser no Sinédrio, mas se tornou seu seguidor por observar que o que acusavam Jesus ali no Sinédrio era falsamente, e que o Jesus da verdade, que o Jesus da vida eterna, ele operava sinais e prodígios, ele não era cheio de ódio como pregava-se ali no Sinédrio, como dizia no Sinédrio, como o sacerdote, o sumo sacerdote falava a respeito dele. Ele era diferente, ele era cheio de amor, de perdão, de graça, de paz, cheio de milagres e prodígios operantes na vida dele. Esse era o Jesus que José de Arimateia queria estar perto, queria seguir, e foi conhecendo-o, pouco a pouco, seguindo-o. Meio escondido, porque ele fazia parte do Sinédrio, mas depois teve a coragem dele mesmo ir a Pilatos pedir o corpo de Jesus, depois que Jesus morreu, e cuidou dele na sua morte. Preparou seu túmulo num jardim para colocar o corpo de Jesus. Cuidou de Jesus como nenhum outro discípulo, como a mãe de Jesus não cuidou, como nenhum outro cuidou. Ele cuidou. E Nicodemos, que falara com Jesus durante a noite, estava ali com José de Arimateia. Levou ali aloés, levou perfume para perfumar o corpo de Jesus. Ele esteve ausente por um tempo, mas a palavra fez efeito na vida dele. E você e eu podemos acreditar que tem muita gente que está ouvindo Jesus por aí. Tem muita gente que ouviu a voz de Deus por aí, que às vezes vira as costas e saem, e que se tornam vítimas da nossa acusação. Este aí é coração duro, este não rende nada, este não vai se converter, este é filho do inferno, este é determinado a morrer. Mas vemos esses relatos que eu trago a você, esses tesouros do trono de Deus que eu trago a você, é para que eu e você acreditemos que a palavra de Deus não volta vazia. Ela dá prazer a Deus. Ela faz sinais no meio do povo. Ela pega o inconverso e o converte. Ela pega o mais duro e amolece o coração dele. Ela pega o mais rico e se faz sentir como um pobre, dependente de Deus, buscando a graça de Deus. O que Jesus ensinou é que o amor ao dinheiro afasta o homem de Deus. O amor às propriedades afasta o homem de Deus, porque ela vai buscar ocupá-lo para ficar longe de Deus. Mas você precisa ser livre, às vezes, de coisas dessa vida, para você poder voar, e voar nas asas do Altíssimo, e poder desfrutar daquilo que Deus tem para você. Aquele jovem deixou a única coisa que estava sobre ele, o lençol, fugiu nu, mas fugiu com a palavra de Deus nele, sabendo que ele estava seguindo o Mestre, o Senhor, o Produtor, aquele que nos dá a vida eterna, o nosso Salvador e Senhor Jesus. Você pode também ser feliz na tua vida, sem preocupar com as coisas dessa vida, sem preocupar com acusações, do que pensam de você, o que falam de você. O mais importante é você ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor Deus, faça-me teu e seja o meu Deus. Eu quero esse Jesus, e não importa como vou segui-lo, só com lençol, sem lençol. Eu quero segui-lo para que quando ele voltar nas nuvens, ele me dê o direito de viver com ele para sempre. Sabe? Uma outra curiosidade, aquele lenço. Eu estudei por que botaram um lenço na cabeça de Jesus. O lenço significa o seguinte: isso é na cultura judaica, quando um senhor ia comer em algum lugar, ele usava o lenço então para limpar a boca, para se limpar ali. E quando ele terminava de comer, ele dobrava o lenço e colocava no canto da mesa. E aquilo era um sinal: tudo o que eu fui fazer, que eu vim fazer, está pronto, está feito. E este lenço é o sinal da minha satisfação pelo que eu fiz. E é o outro sinal, o mais importante, é que eu vou voltar. Assim era a tradição para aquele que comia em algum lugar, deixar o lenço como prova dobrado de que ele voltará. Também lá na sepultura de Cristo, acharam o lenço que estava na cabeça de Jesus dobrado num canto.
Isso aí, seguindo a cultura judaica, a tradição judaica, é sinal de que Jesus estava dizendo: foi feito, foi consumado, eu ressuscitei como prometi. E agora eu deixo o lenço como a prova de que eu vou voltar. Ele vai voltar para você e para mim, se você e eu estivermos dispostos, mesmo na nudez, mesmo na humildade, mesmo sendo massacrado por todos, estivermos dispostos a servir a esse Jesus em novidade de vida, guardando-o no coração e na mente e sendo templos do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você e família. Eu quero que você venha comigo garimpar. E o título da mensagem é Garimpando os Segredos da Bíblia. Deus seja contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas no período da tarde, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser.